Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Iremos ler, irmãos, a partir do verso 30. Livro do profeta Isaías, 37, daremos início à leitura no verso 30. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor hoje, irmãos, no livro do profeta Isaías, um profeta, irmãos, que teve a sua vida toda uma vida palaciana. Era um homem instruído, era um homem, diz os estudos, de uma alta corte, e ele foi ungido por Deus para uma obra na terra. E a Bíblia, irmãos, ela é interessante, porque ela é uma coletânea de casos, principalmente no Velho Testamento, de reinos, de governos, de homens prósperos, sábios, que prosperavam onde estavam, e o Senhor sempre cobrando uma disciplina, uma devoção ao Santo dos Santos, ao nosso Deus. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, ela vem e nos instrui a respeito do que acontece na nossa vida, o que acontece no nosso cotidiano e o que há de acontecer no meio da nossa família. E a palavra do Senhor hoje nos lembra a respeito, amados irmãos, irmãs, desta grande consternação deste rei, o rei Ezequias. Rei Ezequias, que ele viveu no tempo de Isaías, foi o último rei que Isaías foi contemporâneo, segundo os relatos bíblicos. E ele estava num tempo, irmãos, de uma grande pressão, de uma grande opressão, de uma grande ameaça, porque o reino inimigo estava cercando aquele povo. Imagine os irmãos que haviam
180 mil soldados de guerra cercando aquela cidade. Havia para aquele povo um decreto de morte, um decreto de destruição. E o rei, irmãos, se nós lermos o capítulo 37 inteiro, convidamos a toda a Irmandade que possa lê-lo. O rei Ezequias, quando ele se viu num momento em que não tinha mais por onde escapar, que não tinha mais o que fazer, ele usou a arma mais poderosa que ele tinha, irmãos, que é a mesma arma que você tem, que eu tenho, que é a arma da oração. Glória ao Senhor. E ele orou, irmãos, ele orou com o coração derramado ao Senhor, mais ou menos igual a essa oração que você tem feito ao teu Deus. Uma oração, irmãos, que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos, porque não é uma oração de lamento, é uma oração que já não dá mais nem para lamentar, não é verdade, irmãos? É uma oração que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E ele entregou a vida dele, o reino dele, a condição que ele estava, ele entregou a Deus. Irmãos, e o Senhor se agradou da oração daquele rei. E vindo pelo profeta, veio a resposta da oração dele. Conforme lemos aqui, o Senhor, através do profeta Isaías, veio a instrução que ele não pereceria, que ele não passaria fome, nem ele nem o povo dele, que da maneira como o rei chegou, o rei inimigo chegou, ele voltaria, que ele não entraria na cidade. E os irmãos vejam como são as coisas. A revelação, ela acontece conforme Deus quer. Nesta manhã, ou ontem, eu estava na minha residência, eu abri a Bíblia nesta parte, 37 de Isaías, nestes versos. Cheguei na congregação hoje, orei ao Senhor, pedi para o Senhor que tomasse algum dos seus servos com a palavra, porque o Senhor sabe das nossas condições também, irmãos. E abri a Bíblia 37 de Isaías, nos mesmos versos. Então, o que vem hoje, irmãos, é o que o Senhor quer para nós. O Senhor hoje nos desperta para que o mal não chegará na nossa tenda, irmãos. Ele pode nos cercar, ele pode fazer, irmãos, ele pode acampar ao redor de nós. Mas a palavra hoje é uma palavra de proteção, é uma palavra de guarda, de salvação. Irmãos, o que não está prosperando, o Senhor fará prosperar, porque o nome do Senhor precisa ser exaltado. As promessas que o Senhor faz, ainda que o tempo do Senhor não seja o nosso tempo, mas é tempo do Senhor cumprir as palavras na tua vida, irmãos. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, recebam essa palavra como vinda dos céus. O teu inimigo não entrará na tua cidade. Aqui tem um recado para toda a igreja. E a palavra profética de Isaías, irmãos, ela não voltou vazia, porque veio a palavra e numa manhã um anjo destruiu, aniquilou, matou 180 mil homens de guerra. Quando eles acordaram pela manhã, o que via era um amontoado de pessoas mortas. Irmãos, não sei se por obra maligna, não sei se, irmãos, por alguma coisa errada, eu não sei, irmãos, se na saúde, não importa de onde se levantou as tranqueiras da tua vida, mas o Senhor aniquilará toda ela na mão do Senhor. Porque esta é a determinação do Senhor para nós nesta noite, a determinação do Senhor para nós nesta palavra. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes nos encontramos numa situação em que só Deus na nossa vida. Às vezes
a enfermidade, às vezes a falta de condição financeira, a falta de um emprego, ou o Senhor permite que o fruto do nosso trabalho não prospera nas nossas mãos. Isso são provações, irmãos. Isso vai nos oprimindo, isso vai trazendo aflição na nossa alma, isso vai tirando a paz dos nossos corações. Mas assim como o Senhor foi com este povo, com esse rei Ezequias, a palavra que foi viva, a palavra que trouxe exaltação, a palavra que restituiu, que começou a restituição daquele povo, porque o livro de Isaías, se lermos ele, até os próximos capítulos, até 39, é uma palavra de provação, e depois o Senhor muda o curso da profecia, e aqui está terminando a prova. Está entendendo essa palavra, irmã? Aqui está terminando a tua prova. As tranqueiras, as trincheiras, os inimigos, os guerreiros que guerreiam contra a tua salvação, contra a tua exaltação e contra a tua vida, o Senhor aniquilará um a um, para que o nome dele seja exaltado. É a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Faltar-nos, irmãos, explicação, motivo para nos alongarmos aqui, porque quando o Senhor abre, é gostoso, são torrentes de águas que entram, limpam e fazem florescer a terra, não é verdade? Mas hoje o Senhor não precisa se alongar na tua vida, o Senhor se agradou da tua oração, assim como Ele se agradou do rei Ezequias, hoje o Senhor se agradou da tua oração, o Senhor limpará as tuas lágrimas, irmãos, secarão as tuas lágrimas de dor, de choro e de lamento, poderão vir lágrimas de alegria, de contentamento, quando florescer a boa obra na tua vida. Recebamos essa palavra como vinda dos céus, irmãos. Os irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa cumprir essa palavra integralmente na vida de cada um de você. A internet, irmãos, a palavra que nós pregamos num culto online, ela tem um poder, porque hoje nós recebemos no templo, mas pode ser que alguém receba essa palavra hoje, amanhã, daqui a um mês. Para esta pessoa que está do outro lado da tela, a palavra se cumprirá também. Porque o Senhor é poderoso e o Senhor não tem tempo, irmãos. O Senhor vai para o futuro, volta e cumpre a determinação dEle nas nossas vidas. Recebamos todos essa palavra como vinda dos céus e que o nome de Deus em tudo por nós seja sempre louvado. Amém. Glórias. Irmão Rodrigo, o servo de Deus virá agradecer ao culto por nós, irmãos. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Misericórdia, Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, de quando Eliseu também, a casa de Eliseu foi cercada. E Geazi, vendo aquilo, se desesperou, um exército muito grande contra eles. E Eliseu disse: Senhor, quem dera ele visse o que eu estou vendo, e ele viria que são mais os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Um com Deus ainda é maioria. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, em oração nessa noite, para Te agradecer por esse santo culto, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom, Tu és cheio de graça, e a Tua palavra, Senhor, não tem faltado na nossa vida. Nós Te louvamos porque ainda que com bastante chuva, a nossa irmandade se esforçou para estar no santo culto, tomando condução, pegando seus carros, e vieram adorar esse Deus tão santo e tão maravilhoso. Tu abençoaste nos santos hinos, na oração, e por último agora nos mandaste a Tua santa palavra, e nós cremos, ó Deus,
que ela já está produzindo o seu efeito na nossa vida. A palavra diz que o adversário ruge, brama como um leão, procurando a quem possa tragar, mas o Senhor nos esconde debaixo do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo nós achamos segurança. Assim como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das asas, nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. E mal nenhum chegará na nossa tenda, Senhor. Eterno Deus, nós te damos graça pela proteção da Tua palavra, pela certeza da segurança daquele que se refugia em Deus. Senhor, nós sabemos que os dias são maus e tendem a piorar, mas nesse momento nós entramos agora num clamor em nome de Jesus Cristo. Nós entramos agora debaixo do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E nós te pedimos, ó Deus, enche agora o teu povo de virtude, de comunhão, de graça, de unção, Senhor, de revelação. Glória a Deus nas alturas. Nós temos certeza, Senhor, que não vai faltar a tua palavra na nossa vida, que não vai faltar a tua graça, que não vai faltar a tua unção. Reveste desde já o teu povo por amor do teu santo nome. Senhor, abençoa as santas coletas, a nossa irmandade que vai contribuir, e que tudo seja para a glória do nome do nosso Deus, ó Pai. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Bendito teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alamaia Jesus. Glória a Deus. Alaí, alamanaia Jesus. Glória. Glória. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Quando que tem clamor da madrugada? O clamor foi de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Então, irmãos, é o seguinte, de hoje para amanhã tem clamor da madrugada com o irmão Rafa. E a partir de hoje vai ter todos os dias até o final do ano de novo. Tá bom? Todas as madrugadas. Eu não sei como o irmão Rafa está fazendo. Os que eu vou fazer é clamor. Não tem palavra, não tem pregação, não tem nada. Tem oração. Palavra é mandar de ouvir no culto. E na madrugada nós vamos orar, tá bem? Então amanhã, de amanhã para sexta, que o irmão Rafa vai fazer de hoje para quinta, de amanhã para sexta, às 15 para as 3 da manhã, eu vou estar lá na live com os irmãos. Sábado, domingo, feriado, dia santo, dia de feira, todo dia. Nós vamos voltar com o clamor da madrugada, tá bom? Vamos clamar, nós vamos vencer esse Covid no joelho, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, como de conhecimento,